Boa tarde, na paz de Jesus. Pode sentar. Que bom que vocês vieram, né? Achei que ia ter 15. Os meninos colocaram muito medo de vocês, não colocaram, gente? Quem me conhecia? Levanta a mão. Depois dou R$10 para você, R$10 para você. R$10 para quem? Quem não conhecia, deixa eu falar um negócio, vocês não estavam perdendo nada. Ok? Mas eu gosto de começar perguntando isso, porque eu explico para as pessoas que não me conhecem, para efeito de minimizar um pouquinho o choque, né? Que eu sou uma pessoa esquisita, viu, gente? Ui. Não falei? Tira esse zóio gordo das minhas coisas. Agora, em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa esquisita, mas é só no começo. Porque depois piora, tá? Imagina o que vai acontecer daqui para frente. Amém, pastor? Essa conferência é sobre coragem. É por isso que me convidaram. Porque se fosse sobre juízo, não é? Então eu entendi o mistério. Hoje eu estava orando. Aí eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Será que antes de eu pregar eu tenho que confessar que ontem eu saí nos rolês aí e caí em pecado, né? De gula. Eu achei que a roupa não ia entrar hoje. Se eu der um espirro aqui, sai um sushi, cai na cara do menino ali. Mas tudo benção de Deus. Eu quero agradecer o cuidado dos irmãos. Eu estou tão infectada do Rica vírus de ontem para cá que eu não estou nem lembrando que tem louça e meia catinguenta dos meninos me esperando lá em casa. Quando eu chegar lá, daí, né, volta a realidade. Obrigada a todos pelo cuidado. Pregador, essa raça de pregador só serve para dar trabalho para os outros. O povo enjoado, né, gente? Vamos combinar. Mas eu sou grata a Deus por estar aqui. O pastor não veio não, né? Ora para Deus colocar um impedimento lá. O pastor não vir, tá, gente? Porque senão eu fico mais estreita. Nós vamos ler a palavra de Deus. Foi me dado um tema, tá, gente? Foi me dado um tema para falar sobre identidade influente, é isso? E o que eu vou fazer hoje? Qual é a proposta? A proposta é ensinar. Então essa igreja é uma igreja madura, né? Muito bem nutrida, muito bem alimentada, muito bem pastoreada. Eu não vim descobrir a pólvora, eu não vim inventar a roda, mas eu vim reforçar, né, todos aqueles princípios que são eternos, são os bíblicos, e que vocês vêm aprendendo e continuarão aprendendo até a volta de Jesus. Amém? A proposta é ensino. Então, num primeiro momento, eu quero falar de identidade, eu quero separar um pouco os assuntos e depois eu vou conectar os assuntos. Eu vou relacioná-los. Mas antes de relacionar influência com a identidade, eu quero primeiro falar sobre identidade e depois sobre a influência e trazer, se o tempo permitir, 2 paradigmas bíblicos de influência: negativa e positiva. Num determinado sentido, num determinado nível, todas as pessoas exercem influência, que pode ser negativa, que pode ser positiva, mas eu quero colocar aqui 2 paradigmas bíblicos da influência. Começaremos por entender biblicamente o que é identidade. Eu trabalho com jovens há alguns anos, um projeto para-eclesiástico, um movimento, um projeto chamado Florescer, mas geralmente com um viés de restauração, de cura, de enfrentamento de traumas, de resgate e restauração de sobreviventes do abuso sexual infantil, tá? Mas também trabalho com famílias, trabalho com casais, trabalho com a igreja em geral. Nós temos um sólido trabalho na igreja local também. Porém, quando eu estou com adolescentes, o que eu ensino para adolescentes? Eu ensino teologia para adolescentes. E quando eu estou com casados, o que eu ensino para os casados? Eu ensino a virar o zóio, amém? Eu não sou a tia legal. Assim, eu estou aqui para vocês acharem que eu sou legal. Não, eu sou velha, gente. Eu não sou legal. Então, adolescentes precisam de teologia e vocês sabem disso. E nós começaremos por
Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Depois nós leremos Romanos capítulo 1, uns 3 versículos, 26, 27 e 28, tá? Romanos 1, 26, 27 e 28, Romanos 1, 27 e 28, só para combinar com Gênesis 1, 27 e 28. Romanos 1, 27 e 28 é uma leitura e um texto, uma narrativa que Paulo faz, uma exposição midrástica de Gênesis 1, 27 e 28. Lá está a exposição de Paulo, a leitura, a aplicação, a narrativa que ele faz de uma midrástica, que a gente usa dizer, de Gênesis 1, 27 e 28, que também fala do mesmo assunto, quem nós somos. Subjacente à questão da identidade está uma pergunta: quem sou eu? Se eu vou falar de identidade, precisamos refletir sobre quem nós somos. Quem sou eu? Essa é a proposta dessa tarde, esse é o tema que foi proposto para mim. Identidade influente. Então vamos começar pela identidade. Quem sou eu? Só que a pergunta quem sou eu jamais pode ser corretamente respondida separada, isolada de outra pergunta. A pergunta quem sou eu pode ser respondida pela cultura, pode ser respondida pelo mundo, pode ser respondida de várias formas, quem sabe até pela sua subjetividade, seus sentimentos, sua mentalidade, sua personalidade. Existem inúmeras e infinitas respostas para essa que é a pergunta fundamental da condição humana. Quem sou eu? Ontológica, isso é ontologia. Quem eu sou? Alguém já fez essa pergunta aí? Quem sou eu? Porém, essa pergunta só será biblicamente, corretamente, verdadeiramente respondida se precedida por outra pergunta: de quem sou eu? Se a pergunta de quem sou eu for calada, omitida, subtraída do contexto da identidade, você vai chegar talvez a uma resposta, mas não será uma resposta bíblica, não será uma resposta verdadeira sobre você, não será uma resposta eterna, não será uma resposta consistente, e você pode até forjar, autodeterminar alguma coisa sobre si, mas não saberá, por fim, qual seja a sua identidade. Você, antes de responder quem tu és, você precisa responder corretamente de quem tu és. Só para título de introdução aqui, se o oposto de identidade é o quê? Só para introdução. E aí nós leremos e eu vou explicar para vocês. Já está muito chato, gente? Se tiver também não estou nem aí. Presta atenção. E anota, que eu não estou aqui para perder tempo. Viu? É para aprender. Não existe culto sem cérebro, então usa o seu, amém? A pergunta de quem sou eu? O que é o oposto de identidade? O que é uma pessoa que não tem identidade? Uma pessoa que não tem identidade é uma pessoa que não sabe o que gosta. É uma pessoa que não sabe se gosta de menino, de menina. O oposto de identidade é ignorância, é desconhecimento, é inconsistência, é dúvida. O oposto de identidade é ideologia de gênero. Tá. Senso comum vai dizer isso. Aí eu te pergunto, o que é o oposto de identidade? Você sabe? Vamos começar pela antítese. Para eu saber o que uma coisa é, de repente é interessante pensar o que não é essa coisa, para clarificar o que seja essa coisa mesma, em si mesma, né? O que é o oposto de identidade? Hoje você vai aprender que o oposto de identidade é idolatria. Tudo que não é identidade é idolatria. Quem não tem identidade é um idólatra, por definição, por natureza, obrigatoriamente. E é isso que nós vamos discorrer, porque para responder quem eu sou, eu preciso entender de quem eu sou. A mesma questão nós devemos aplicar às questões de sexualidade,
Por exemplo, os meninos aí, esses catarrentos, ciência que não tem, esses meninos ficam assim, ai pastora, por que eu não posso negociar antes de casar? Vocês sabem o que é negociar? Né? Vocês sabem, né? Aí, primeiramente, quando é a menina, eu falo, menina, senta no Alasca. Depois eu falo, agora eu vou explicar. Para você saber o que você pode, toda questão de sexualidade é uma questão de autoridade. Você só consegue saber o que você pode fazer com o seu corpo quando você entende de quem é o seu corpo. O que eu posso fazer com esse corpo? Eu tenho que responder, de quem é esse corpo? Meu corpo, minhas regras? Sua avó? Quer dizer, sua mãe? Não, quer dizer, não sei. Meu corpo, minhas regras, é a maior mentira que existe, né? De quem é esse corpo? Seu corpo não é seu. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não sois de vós mesmos, sois santuário. Quem lembra desses negócios? Então, aí a Bíblia diz que Deus só compartilha essa propriedade, essa habitação com outro morador, com outro proprietário. Então ele compartilha, ele passa a escritura de propriedade para o cônjuge. Por isso que vai dizer lá em 1 Coríntios 7, do 3 e 4, que o corpo da esposa pertence ao marido, que o corpo do marido pertence à esposa. Ou seja, seu corpo está fadado a ter dois donos, a saber, o soberano sobre ele, Jesus, e depois o cônjuge. Quem não for o cônjuge que tiver acesso ao seu corpo, quando você permite alguém ter acesso ao seu corpo, você está emitindo uma nota de despejo para Deus. É por isso que Paulo, quando vai falar de porneia, imoralidade, fornicação, adultério, impureza, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8, ele conclui esse contexto ali, essa perícope, dizendo o seguinte: porque aqueles que não se purificarem dessas coisas, etc., e aqueles que rejeitam essas coisas, o que? A pureza, a santidade, né? Ele diz assim, não rejeita a homens, mas a Deus que nos dá o seu Espírito. Porque quem faz sexo antes do casamento está dizendo para Deus, eu não quero a sua presença, eu te emito uma nota de despejo, eu te despejo, me tornarei fusionarei o meu espírito, a minha alma, o meu corpo com outro ser. Porque Deus só compartilha um corpo. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Fala assim. Tá. O Espírito Santo habita em você? Você é santuário do Deus Altíssimo? Deus só compartilha essa habitação, esse templo, com alguém chamado cônjuge, que primeiro tem que pôr uma aliança no seu dedo, né? Que para levar a sua pepeca tem que levar o resto tudo e pagar as suas contas. Pode falar pepeca não, né? Eu não vou falar mais pepeca, tá, gente? É feio. Nem comecei. Peraí, fugi do assunto. Pera, vou tomar água. Dá um copo, gente. Né? Vamos voltar para a identidade? Eu falei só porque eu queria dizer que existem questões que nós não podemos ser simplistas, reducionistas, nem usar jargões, clichês. Chega dessas coisas, que eu não tenho paciência. Povo cheio de clichê, meio de jargão teológico e pouca explicação. Para você saber o que pode fazer com o corpo, você tem que saber de quem ele é e reconhecer. Se você está fazendo coisa errada, é porque você ainda não reconheceu que esse corpo tem dono, não legitima, não aceita, não quer, não desfruta, não celebra a presença do dono dele. Ponto, final. Acabar o assunto agora. E o que passar disso é safadeza. Amém? Pronto, acabou não. Vamos começar. Vocês já estão de mal de mim? Ah, que bom. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Eu esqueci até o texto que eu falei, né, gente? É Gênesis 1. Peraí. Meu filho fala assim, mãe,
Você é a rainha da digressão. Você sabe o que é digressão? Meu filho sabe, licença, obrigada. Foge do assunto, volta para o assunto. Paz do Senhor, pastor. Eu orei para o senhor não vir, mas Deus não ouviu, né? Deus não ouviu, não. Só não estava aqui uns 2 minutinhos atrás, não, né? Não tá, não tá. Tá bom. Já que o senhor veio, deixa eu falar. Já que o senhor veio, pastor, é assim, tudo que eu estragar, depois você conserta, tá bom? Gente, mim, Laodiceia, vocês nunca nem tinham visto minha cara. Ali, pastores, entendeu? Vocês têm autoridade. Então, o que não for da Bíblia, eles consertam e arrebentam a cara dos 6. Tá bom? Né, pastor? Né? O senhor tomou remédio de pressão hoje? Tomou, né? Ah, não, não. Ah, beleza. É de Deus, né, gente? Enfim. Vamos ler Gênesis, seus cabeçudos. Vamos lá. Não me desconcentra, não. Gênesis 1, 27 e 28. Lá. Assim, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, blá, 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 blá. Romanos 1. Vocês guardaram? Decora aí. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Romanos 1. Vamos ler bastante Bíblia hoje, tá bom, gente? Vai ser de Deus. Eu vou pegar o bagulhinho aqui, porque às vezes os livros somem de dentro da minha Bíblia. O inimigo. Pode. Vou abrir aqui. Romanos 1, 27 e 28. Vamos começar pelo 26. Ai. Silas Malafaia que gosta desse texto. Romanos 1, 26, 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido, mas para fazerem coisas inconvenientes. Pula para Romanos 12. Hoje vocês vão fritar esses miolos que estão aí dentro da cabeça, se é que tem, né, gente? Romanos 12. Do 1 ao 3. Vamos ler muita Bíblia, pode ser ou não? Pode, né? Quem não gostar pode ir embora. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu ler aqui na tradução, que essa que eu estou aqui é contemporânea, não está favorecendo não. Romanos 12 e 3, vai dizer assim, não, perdi, peraí. Romanos 12. Meu Deus, eu não sei usar o trem, peraí. Vocês não têm nada a ver com isso, eu sou campeã em redação. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ok? Por que eu estou lendo esses textos que parecem que são desconexos?
Porque na verdade não são desconexos. Como é que fala o trem? Desconexos, né? Enfim, nós que cremos na palavra de Deus, servos de Deus, que cremos na doutrina da criação, nós sabemos que nós somos feitos por Deus. E quem nós somos? Não, essa resposta filosoficamente, sociologicamente, psicologicamente, antropologicamente pode parecer complexa. Mas o núcleo duro da questão da identidade é teológico. Toda reflexão séria sobre identidade tem que chegar num núcleo fundamentalmente teológico, porque o ser humano é criatura de Deus, foi feito por Deus, né? E como ele foi feito? O que é o ser humano? Nós vivemos na geração que mais se preocupa com direitos humanos, mas é a geração que menos entende o que é ser humano. Até porque as ideologias hoje, elas são ferramentas de uma revolução antropológica com pretensões planetárias para erradicar a natureza humana, para desconstruir a condição humana. Nós crentes estamos tão atrasados que nós ainda estamos tentando explicar, definir feminilidade bíblica, masculinidade bíblica. Mas daqui uns 10 anos, as pessoas entrarão nas igrejas, não mais, porque essa dúvida existe, essa confusão existe, o que é ser homem, o que é ser mulher. Mas daqui um tempo, as pessoas entrarão nas igrejas tentando saber o que é ser gente, o que é ser humano. Isso está sendo apagado do ideário, do imaginário das pessoas. E se quisermos ser sérios nessa questão do que é ser humano, porque os seus professores, quantos aqui já estão na faculdade, pessoal que está aí da 5ª série em diante ou antes, todos eles vão falar de direitos humanos enquanto estão desensinando vocês sobre ser humano, desconstruindo a condição humana e acobertando tudo num lindo, num rico discurso, num palpitante discurso sobre direitos humanos. Mas é a geração que menos sabe o que é ser humano. Mas em essência, o que é o ser humano? O ser humano é a imagem de Deus. Criou, pois, Deus, o homem. Macho e fêmea os criou. A imagem de Deus os criou. Mas se o homem é a imagem de Deus, quem é Deus? Se o homem é a imagem de Deus, quem é Deus? Por isso que Gênesis 1, 27 e 28 se conecta com Romanos 1, porque ali vai falar do processo de depravação geral da humanidade, como a humanidade, como a queda depravou, degenerou, destruiu a identidade humana. E começa assim, embora tendo conhecido a Deus, Romanos 1, 21, não o glorificaram como Deus. Antes os seus corações se obscureceram, se endureceram, os seus pensamentos se tornaram fúteis. Então tudo começa quando que o ser humano se perde e chega ao ponto de a mulher deixar o uso natural. E deixar o uso natural ali não está se referindo a comportamentos apenas, os comportamentos sexuais, vícios sexuais, homoeróticos, homoafetivos, homossexuais, não. O uso natural por quê? Porque a imagem de Deus está no macho e na fêmea. A imagem de Deus não está no homem só, a imagem de Deus não está na mulher só. É por isso que as ideologias hoje concorrem para destruir a identidade sexual, porque destruir a identidade sexual é, por consequência, destruir a imagem de Deus. O que acontece com esse homem que, embora tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus? O que esse homem passa a fazer? Ele deixa o Criador e vai buscar a sua imagem na criatura, nas coisas criadas, fazer ídolos. Por isso que eu disse que o oposto de identidade é o quê? Idolatria. E quando ele começa a deixar de buscar o Criador, de refletir o Criador, porque o ser humano foi feito à imagem de Deus, o ser humano foi feito refletor, ele é um espelho.
Ele foi feito para adorar, ele foi feito para contemplar. Portanto, identidade nunca se descobre olhando para dentro. Identidade nunca se descobre por si mesmo ou em si mesmo, porque o ser humano ele foi feito para buscar algo além de si, refletir algo além de si, que é refletir Deus. Quem lembra de 1 Coríntios 3, segunda carta aos Coríntios 3, 18 e 19, que nós como um espelho, nós somos transformados, aliás, nós somos transformados de glória em glória, né? Refletindo a imagem do Senhor como que por um espelho. A nossa essência é uma essência refletora. Então você reflete quem Deus é. Nós somos feitos para refletir quem Deus é. Por isso somos a imagem de Deus. Você é um refletor. Portanto, o ser humano não descobre quem ele é olhando para dentro. E nem descobre por si mesmo. Ele só vai encontrar a sua verdadeira identidade à medida que ele olha para cima. E é isso que você veio fazer aqui hoje. E aí lá em Romanos 1, se você vai ler depois em casa, que eu não vou ter tempo de dar toda essa aula aqui, tá bom, gente? Eu amo ensinar. Tá muito chato? Se tiver também, aguenta aí, tá? Olha o 21, vocês estão com a Bíblia aberta? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Ingratidão, primeiro passo. Não foi falta de revelação. Não foi falta de presença de Deus. Não foi falta de ação de Deus. Foi falta de resposta do homem. O primeiro passo para a perda de si, da identidade, foi a ingratidão. Conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus e não lhe renderam graças. Segundo passo para a destruição da identidade que foi dado aqui. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus. Por isso que eu disse, oposto de identidade é idolatria. Porque o homem foi feito para adorar e você se torna aquilo que você adora. Se você adora a Deus, reconhece Deus, glorifica a Deus, você reflete a imagem de Deus e a glória de Deus. Deixou de refletir o Criador, você passa o seu anseio, porque o homem foi orientado a buscar algo de fora, não se autodeterminar, mas a buscar sempre o que está além de si, fora de si, porque o eu só se conhece a partir do tu. Isso é ontológico, antropológico, filosófico, e psicológico, sociológico, e não interessa. Mas eu gosto de falar essas coisas, né? Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Da ingratidão foram para a idolatria. Pararam de refletir o Criador para adorar o quê? Está aqui, né? A criatura. Estão acompanhando aí? Como que se perde a identidade? Pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, aos desejos, a imundícia para desonrarem seus corpos. E aqui está a corporeidade. Por isso que eu li Romanos 12. Romanos 12 diz, porque Paulo, todas as cartas de Paulo, e eu já assisti uma EBO que o pastor Jodson deu uma aula sobre cartas paulinas. Desculpa, pastor, se eu falar muita besteira, né? Faz de conta que não está ouvindo. As cartas de Paulo, ela sempre tem, primeira parte, uma exposição doutrinária, né? É doutrinal, depois aplicativa, exortativa. Então, Romanos 12, até 11 é doutrina. 12 em diante, exortação e aplicação das doutrinas que ele expôs até o capítulo 11. Então, o capítulo 12 está diretamente conectado com 1. E esse corpo dessa pessoa aqui, ingrata, torna-se idólatra, para de refletir o Criador, para refletir a criatura, buscar a sua identificação com a criatura, deixou a sua identificação com o Criador, deixou de ser imagem de Deus, o espelho que reflete Deus, porque ele mudou o foco da sua adoração. Ele agora constrói ídolos e se torna aquilo que ele adora. Seus sentimentos passam a dominá-lo, ele não é mais guiado pela revelação, porque Deus só se conhece por revelação. Quem lembra de Romanos capítulo 8, versículo 15, 16, que diz: porque não recebestes outra vez o espírito de escravidão para estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção, que clama, Abba,
Pai, e testifica, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Revelação. Mas o homem afasta, vai para a criatura, adorar a criatura. E ele deixa a revelação e vai para a intuição, para o instinto, para o sentimento. E quando chega nesse nível de se identificar, eu sou o que eu sinto, eu não sou mais aquilo que reflete Deus, a revelação, o conhecimento de Deus. Lembra que eles abandonaram, tiveram conhecimento de Deus, mas desprezaram? Eles não deixaram de conhecer Deus porque o conhecimento de Deus se tornou inacessível, se tornou difícil, se tornou complicado. Não, é o desconhecimento que vem pelo desdém, que vem pelo desprezo, não pela complexidade. Porque embora tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E foram atrás do quê? Construir outras imagens. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem. E aí ele vai buscar fora, sempre fora, mas agora nas coisas criadas, na ordem criacional, nas criaturas. E quando isso ele faz, deixa a revelação, o conhecimento de Deus para o sentimento. E aí, se eu fosse falar do tempo que nós vivemos, que alguns, denominam pós-modernidade, mas no meio acadêmico não usa muito esse termo, usa-se o termo hipermodernidade, que é a exacerbação dos resultados da modernidade. Então, esse homem se torna subjetivista, o que eu sinto. Vocês estão se identificando com alguma coisa? Sabia que no mundo hoje você é o que você sente? Nossa, eu vi um piá ali. O outro piá, vê o outro piá. Ele fala, nossa, achei gatinho. Aí ele pensa, eu acho que eu sou gay, porque eu senti um fogo no pensamento, Então tudo que hoje concorre para que você se identifique com o que você sente. Para o mundo, desejo é identidade, mas desejo não é identidade. Mas esse homem depravado, caído, que passa a ser idólatra, adorar a criatura, os seus próprios desejos, guiado pelo desejo, ele passa a adorar o que sente, servir o que sente, se definir pelo que sente. Então ele deixa o uso natural. O que é o uso natural? Aí os assembleanos, tradicionalmente, sempre usaram esse texto para falar para os casais qual buraco que pode usar. Por quê? Evangélico é muito moralista, entendeu? Eles não entendem o evangelho, eles separam um texto para aplicar moralismos, e não evangelho, tá? É diferente, moralismo e evangelho. Então, querendo regular muito ali, enfim, não vou entrar nesse assunto. Faz o Senhor, pastor, belezinha, né? Beleza. Mas a questão aqui é Paulo colocando uma antítese, com uma aplicabilidade aqui, uma narrativa, um viés midrástico, ele está colocando uma antítese lá. Porque a imagem de Deus que se perde, o homem olha para outro homem e desonra o corpo, porque não conhece mais aquele corpo como imagem de Deus, mas como objeto do seu desejo, como objeto de consumo. Por isso que eles começaram a olhar uns para os outros, se inflamar e desonrar os seus corpos entre si. Porque eu só honro meu corpo a partir do que eu reconheço o senhorio dele. E se eu não reconheço que o corpo do outro é imagem de Deus, é propriedade de Deus, eu acho que ele existe para quê? Para eu ver. Mandar nudes. Para pornografia, para usar, ejacular e jogar fora, para chupar, para lamber, para sarrar. Eu nem vejo o outro mais como uma pessoa, eu vejo como um buraco. E aqui tem desses capeta que não consegue ver o outro como um ser humano,
feito à imagem de Deus, ele olha e vê um buraco para ele enfiar alguma coisa. Se é a língua, o que é, eu não sei, dedo, enfim. Vou olhar para cá. Eu já parei, pastor. Agora vou maneirar um pouco. Vou maneirar. Porque quem não se reconhece mais imagem de Deus, nem consegue ver a imagem de Deus no outro, vai ver o quê? Eu estou exagerando ou está acontecendo isso mesmo? Hã? Tá? Levanta a mão, deixa eu ver. Se eu estou falando besteira. Estou falando besteira, gente? Aí começa a desonrar os corpos. E deixar o uso natural. O que é? Porque apaga-se a distinção, a ordem sexual, macho e fêmea. E por que o mundo hoje trabalha tanto para destruir identidade sexual e ordem sexual? Porque não existe ordem social sem ordem sexual. É a ordem sexual que estabelece a ordem social. Se quiser destruir o tecido social, família, igreja, sociedade, colapsar uma sociedade, é preciso colapsar o sexo. Toda sociedade começa com sexo, toda família começa com sexo, todo pastor, até o pastor ali, ó, passou por um útero. E por um testículo do pai dele. Então não tem como separar as coisas. Vocês acham que foi feito de quê? Não tem como colapsar uma sociedade sem mexer com o sexo. Mas esse homem que perde a sua identidade, que não quer mais glorificar, não quer mais ser refletor do Criador, mas passa a adorar a criatura e se corrompe, se deprava, tem a mente reprovável, vai praticar imoralidade. Porque se você observar aqui, ó, primeiro vem ingratidão, depois vem idolatria, depois imoralidade. A imoralidade é sempre um subproduto da idolatria. Perde-se o temor de Deus, abre-se a porta para todos os outros pecados. É assim que é o processo de queda, de degeneração. É assim que é o caminho para o inferno. Começa com não glorificar a Deus, não reconhecer, não dar graça, mudar a imagem de Deus e a glória de Deus em coisas humanas, corruptíveis e criatura, adorar a criatura, adorar as coisas criadas, desonrar os corpos, apagar a diferença sexual, inflamar-se, dominar-se pelo sentimento, pela intuição, pelo instinto. E aí vem o quê? Porque Deus os entregou, aí vem a mente reprovada e a imoralidade. Embora eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Como que chegou aqui? Primeiro perde Deus. Abandona Deus, perde-se de si mesmo. Não sabe mais quem é, perde a identidade. Porque vai para a idolatria. Da idolatria vai para a imoralidade. Por que o sexo se tornou um Deus também deste século, entre outros panteões de deuses? Por quê? Porque as pessoas adoram sexo. Por que a pessoa sai de um culto e vai para o WhatsApp fazer safadeza? Porque às vezes o Deus dessa pessoa é o orgasmo. E orgasmo é espiritual e tem sentido. Quando eu ensino sobre sexualidade, eu ensino o que é o orgasmo. Tudo, sua testosterona tem propósito, orgasmo tem propósito. Mas por que os homens desonram os corpos? Gente, eu trabalho com uma área que é muito pesada, abuso sexual. Um dos dias da minha vida, assim, muito marcantes, eu não sei nem que hora que eu peguei, nem que hora que eu vou. Que hora que eu peguei, vou saber que hora que eu paro. Vai soltar aqui a fumação para me negociar?
Não solta, não. Vem, alguém manda um bilhetinho aí pra mim, pra eu saber a hora que eu peguei, porque eu falo mais que a boca. E se eu queimar o filme na primeira vez? Tava tão bom ontem que eu quero voltar. Mas enfim. Deixa, é outro assunto. Onde que eu tava? Hã? Ah, é da menina. Peraí. Obrigada. Gostei. Honrar os corpos, perder a identidade. Vai para a idolatria, vai para a imoralidade e passa pela desonra dos corpos uns dos outros. Mulher com mulher, homem com homem. Destrói a ordem sexual, a identidade sexual. Aí o que acontece? O que faz um cara que olha para uma menina de 4 anos e quer enfiar nela, o pipiu? Pode falar pipiu não, né, pastor? Não vou falar pipiu mais não. Você já viu que monstruosidade é isso? Eu atendi uma menina de 14 anos num trabalho do Florescer. Ela disse, aos 5 anos, a minha mãe passou a me abusar. A minha mãe fazia sexo oral em mim. E me vendia para trocar por drogas, para os traficantes. Até os 10 anos, eu não tinha nenhum senso de normalidade. Vocês acham que, por que eu odeio o pecado sexual? Primeiro, porque todo pecado sexual denota uma crise de identidade e uma queda na idolatria. Segundo, todo pecado sexual vira vício sexual e todo vício sexual vira crime sexual. Eu não odeio só o seu pecado, eu odeio o meu, eu odeio o pecado, porque eu sei a desgraça que ele faz. Começa com soco na bexiga, né? Vocês sabem o que é soco na bexiga. Ah, mas é só o soco na bexiga, porque o trem empina. Ou a menina também, né? Começa lá só no somebody love. Vocês nem sabem o que é essa palavra, que não é do tempo de vocês. Só que pecado sexual sempre vai virar um vício. Todo crime sexual, antes de se tornar um crime sexual, foi um pecado primeiro. Depois se tornou um vício. Até se tornar um crime. Então não me peça para fazer diplomacia, demagogia, eufemismos com o seu pecado, nem com o meu. O prazer é de Deus e nós fomos criados para o prazer. O Salmo 16, verso 11, o salmista disse assim, e esse texto foi usado, Salmo 16, do verso 8 a 11, foi usado por Pedro na primeira mensagem dele no Pentecostes. Tá? Ele citou esse texto sobre a ressurreição de Jesus. Esse texto é eminentemente escatológico, tem escatologia nos Salmos. Mas é Salmo 16, verso 11, ele disse assim, na tua presença me darás prazer para sempre. Sabe por que nós buscamos o prazer? Porque nós somos criados para o prazer. O desejo sexual não é pecado. Eu glorifico a Deus pela sua testosterona, amém? Eu glorifico a Deus pelo desejo sexual da menina, pelo desejo sexual do menino. Aleluia, tenho tempo, lá. Obrigada. Tá muito chato, gente? Tá bom. Porque eu ainda tenho um tempinho, tá? Vão aguentando. Não, meu filho fez 13 anos, agora fez 14. Mas o dia dos 13 anos, nós fizemos um rito de passagem. Fizemos uma oração para abençoar a testosterona, os hormônios, o desejo sexual, os cabelos que vai nascendo, tudo quanto é lugar, né, gente? Vocês sabem como é. As mudanças, por quê? Desejo sexual não é pecado. Quem não tiver desejo sexual, pode vir aqui que eu vou pôr a mão na cabeça e vou expulsar. Tem algum bicho aí dentro de você. Desejo sexual é uma bússola para o céu. Por que Deus deu testosterona para o menino? Para objetivar, orientar para o casamento. Para a realização sexual no casamento. Todo orgasmo é uma profecia escatológica. Porque o céu é gozo. Só que o céu é o gozo depois da cruz. Deus nunca separa o prazer do sacrifício. Deus nunca separa o prazer do dever. O problema não é o prazer, é o prazer separado do dever.
É o prazer separado do sacrifício, do compromisso. É o gozo separado da cruz. O céu é prazer para sempre. No céu não vai ter choro. No céu não vai ter tristeza. No céu não vai ter conta, não vai ter ansiedade. O que vai ter no céu? Delícias perpétuas, prazer para sempre. Por isso que o mundo é obcecado por orgasmo. As pessoas matam, pecam, estupram, abusam por orgasmo. Usam as outras, ferem as outras. Humilham as outras por orgasmo. Por quê? Quando a pessoa está fazendo isso, ela não está procurando só o orgasmo, ela está procurando Deus, mas não sabe. Porque o desejo sexual é uma bússola para o céu. O céu não anula o sexo, cumpre o sexo. O céu não vai ter casamento, porque o céu é um casamento. Apocalipse 19, do 6 seguinte, diz assim: aleluia, honra, glória e poder damos ao nosso Deus, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Bem-aventurado aqueles que são convidados às bodas do Cordeiro, e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. No céu não precisa ter virados de zóio, porque lá só vai ter prazer. Estão entendendo, gente? Só que o homem que não quer mais refletir isso, o prazer celestial, o Deus eterno, o Deus vivo, ele vai buscar aqui. E ele passa a adorar o prazer e não o Deus que criou o prazer. E o homem que passa a adorar o prazer, as coisas criadas, desonra corpos. E não interessa se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é velho. Tempos atrás eu atendi um caso de uma irmã de quase 70 anos que foi estuprada por um motoboy que foi levar remédios. Viu que ela estava vulnerável. Ela pediu remédio numa farmácia e sofreu uma violência sexual. O mundo não interessa. Então não venha enfeitar o seu pecado para mim. Não perfume o seu pecado para mim. Não coloque eufemismos. Não venha com guerra semântica. Ah, não, porque isso é não sei o que lá. Nós estamos numa guerra semântica. Não venha. É idolatria. Porque Deus falou que você pode casar. Por que você não pode esperar? Por que em vez de ficar jogando seus filhos no ralo do banheiro, você não ruma para casar? Preguiçoso. Fala, mãe, vou casar com 20 anos. Vou fazer uns 10 filhos. Vou chegar numa doida e falar, doida, quero casar com você em nome de Jesus, vamos fazer uma obra missionária. Nós vamos ser uma fábrica de pastor, de pregador, nós vamos ser uma fábrica. Não vai acontecer o que aconteceu na Europa. A Europa foi descristianizada porque o povo parou de acreditar em Gênesis 1 e 28. Não existe Atos 1 e 8. Assembleiano gosta de Atos 1 e 8. Mas recebereis poder, descer sobre vós, o Espírito Santo. Tá, Só que a igreja de Martin Lloyd Jones está vazia. A igreja de John Wesley está vazia. As igrejas da Europa que mandaram missionários para cá não existem mais, estão sendo transformadas em pubs, bares e mesquitas. A Europa, daqui 30 anos, vai ser islâmica. Por quê? Porque crente parou de acreditar em Gênesis 1 e 28. A maior obra missionária que existe é Gênesis 1 e 28. Não existe Atos 1 e 8 sem Gênesis 1 e 28. Mas fala para um crente que ele vai ter um filho. O sangue de Jesus tem poder. É a mesma coisa que você falar que ele vai ter um câncer. Deus que me livra! Estão entendendo? Eu estou falando de ordem criacional, ordem sexual. Estou falando de fundamentos. Como que o mundo mexe com a cabeça de você. Então você não quer casar, você não quer fabricar filho. O que você quer? Viver. Se um menino aí de 18 anos, 19 anos, fala para a mãe aí, ó mãe, seguinte, estou ganhando R$1.200. Mas eu vi um carro, surgiu uma oportunidade de eu comprar um carro, mãe, a prestação é 900. Você me ajuda, mãe, a pagar a faculdade, comprar umas roupinhas, umas comidinhas? Ajuda, meu filho, graças a Deus está te prosperando, meu filho. Não, a gente faz até campanha. Mas se o menino falar assim, mãe, estou ganhando R$1.200 e vou casar. A mãe fala, você sabe o valor de 1 quilo de feijão? Eu atendi o caso de uma menina que fez um aborto. Porque o pai pastor falou assim, eu pago sua faculdade enquanto você estiver solteiro, se casar eu não pago. Sabe o que a menina fez? O que um monte de gente faz dentro da igreja, esses bandos de sacripanta aí dos infernos.
negociou, comeu a merenda antes do recreio, engravidou, abortou para o pai não descobrir, porque senão o pai não ia pagar a faculdade. Por que os pais hoje ajudam os filhos a ficar pecando, mas não ajudam a casar? Todas as gerações ajudaram os filhos a começar, por que essa agora não pode? Ainda tem uns pastores aí que eu tenho ranço dessa raça. Aqui não tem não. Aqui não tem não. Que vai pregar para casais, vocês devem achar que casamento é ruim. Tu falar, eu sou casada, meu filho. E é muito bom. Tá? Eles ficam falando, ai, não casa não, depois senão você vem sofrer junto com nós. Nós estamos falando para os nossos jovens, não faça sexo, mas estamos dizendo, fuja do casamento. E Deus estabeleceu o casamento para que nós vençamos a imoralidade e continuemos o projeto criacional e redencional eterno do plano da salvação. Amém? Ah, irmã, mas vale a pena ter filho nesse mundo? Oi! O mundo de Noé era pior que o seu. Deus arrependeu de fazer aquele povo. Deus matou todo mundo. Vou resetar esse mundo aqui, essa raça de miséria. Você acha que nosso mundo é pior do que o de Noé? E Noé conseguiu colocar os filhos dentro da arca. Por que nós estamos achando que o nosso mundo é mais difícil? Conversa de crente fiado. Então por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso aqui. Eu estou falando isso aqui porque eu não fui chamada para ser idiota. Eu vou aqui falar para jovens ser puro. Estou aqui falando com adolescentes que estão com os desejos aflorados, buscando a sua identidade. Não tem como falar de identidade sem falar de sexualidade, sem falar de imagem de Deus, sem falar de ordem sexual, sem falar de corporeidade. E eu não vou ficar aqui falando para mim fechar a perna e sentar no Alasca e ao mesmo tempo falar assim, não, casar, não sei o que ela, não é para casar mesmo. Se não prestar para casar, morre. Tchau. A irmã, Jesus era solteiro, sua mãe. Jesus veio aqui para morrer pela noiva, ele já é casado, ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele morreu por quem? Pela noiva. Paulo era casado, então morre logo, viaja 16 mil quilômetros a pé de navio, de jegue pregando e depois morre. Então você pode falar de Paulo, demônio. Isso é Paulo? É só falar com o solteirão. Eu já falei, na minha igreja não vai ter solteirão. Ô pastor, nem tem igreja, hein? Eu já excluí metade da minha igreja. Passou tem 25 anos, não está namorando, não está querendo casar, não está noivado, não está trabalhando, eu excluo. Não tem igreja para ficar criando masturbador, não. Depois casa, vai masturbar na esposa, não sabe nem ser homem. Não amadurece. A gente não amadurece para casar, a gente casa para amadurecer, ponto. É que vocês têm que aprender agora mesmo. Ninguém que é novinho, inocentinho, não. Que a introdução na pornografia está se dando aos 8 anos. 9 anos é a média de idade de introdução na pornografia. Então ninguém aqui está de, né? Estou vendo asinha de anjo em lugar nenhum, quer ver? Olha lá, ó. Vi nenhum até agora. Vocês estão de mal de mim? Ai, eu acho que eu saí um pouquinho aqui do... Eu saí um pouquinho, mas vou voltar. Ai, ai, ai. Toma água. Pera aí, vou voltar. Eu não esqueci o assunto não, tá? Identidade, criaturas. Mas eu tô aqui em Romanos, aí um assunto puxou o outro. Então, por que Romanos 12 é a aplicação de Romanos 1, a antítese? Romanos 1 vai mostrar o que? O homem sem o evangelho, o homem sem Deus, o homem sem a glória de Deus, o homem sem a revelação de Deus, o homem sem a presença de Deus, o homem sem adorar a Deus, o homem sem a verdade, o homem sem a vontade de Deus, o que ele se torna? Aí Romanos 12 vai nos mostrar quem nós somos, não mais aqueles das mentes reprovadas, mas agora com a mente renovada. Romanos 12 vai falar do corpo. Esse corpo não é mais instrumento de injustiça, nem de pecado, nem de desonra uns aos outros, nem de torpeza, nem de subversão, nem de humilhação, nem de imoralidade. Mas esse corpo agora diz assim, que, por isso que ele diz portanto, porque está conectando, né? Ele está conectando com os assuntos anteriores, com a parte doutrinal. E ele diz, portanto, agora apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque aqui começa a restauração da identidade, porque volta para a verdadeira adoração.
mundo, o culto ao sentimento, o culto às emoções, o culto ao materialismo, o culto às ideologias, o culto à sabedoria do mundo, o culto ao dinheiro. E volta o culto a Deus. E o corpo não é mais instrumento de desonra, mas o corpo agora é oferta. O corpo agora é sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? É oferta em movimento. É uma oferta que se movimenta. Eu me oferto na escola, eu me oferto na rua, eu me oferto em casa, eu me oferto no ônibus, eu me oferto trafegando pela cidade. Eu sou oferta em movimento. Onde estiver, eu sou adorador, eu sou culto, eu sou sacrifício vivo. Eu entro na farmácia para comprar sei lá o que negócio e sou sacrifício vivo, oferta em movimento. Eu estou aqui refletindo, eu estou aqui como espelho. Onde eu entrar, alguém não verá a mim, mas verá que há a glória do Senhor em mim. Por isso somos transformados de glória em glória, refletindo, porque nós somos criados para sermos refletores. O corpo larga a criatura, volta para o Criador. Não adora o prazer, mas o dono do prazer, o Criador do prazer. Não adora mais o desejo sexual, mas o Criador do desejo sexual. E vibra oferta em movimento. Sacrifício vivo. E aí como que isso acontece? Porque aí não se conforma mais com o mundo, porque tem o seu entendimento renovado. Espírito Santo, lembra que eles se inflamaram em seus instintos e sentimentos e paixões? Instintual, subjetivismo. Que se a gente fosse explanar aqui as questões filosóficas sobre isso, teríamos que falar de pós-estruturalismo. Alguém aqui já estudou Foucault? Então você teria que entrar. O Deus desse século é o sentimento. Nós estamos vivendo na era do expressivismo individualista, subjetividade. Se antes o relativismo dizia não existe verdade, existe uma sutil diferença entre a modernidade, cujo Deus era o relativismo. Não existe uma verdade, existe várias. Só que hoje mudou. Naquele tempo, o Deus de uma geração passada era a razão, a racionalidade. Hoje não é mais, é o sentimento. E daí, antes se tivesse assim, a ciência diz, todo mundo, a ciência diz. Hoje ninguém se lixa. O especialista diz, ninguém se lixa. A questão é, o que eu sinto, o que eu penso, qual a opinião que eu tenho sobre isso. É como eu me sinto. Se eu me sinto mulher, eu sou mulher. Se eu me sinto uma galinha, eu sou uma galinha. Se eu me sinto uma vaquinha, eu sou uma vaquinha. Né? Se eu me sinto viadinho, eu sou um viadinho. Pode falar em termos zoológicos. Se eu me sinto uma mula, eu sou uma mula, né? Por isso que se você vai observar, comentário de rede social já começa assim, essa é a minha opinião. Porque agora não é uma questão de existem várias verdades. Agora se você perguntar para o subjetivista, existe verdade? Ele diz, existe, a minha, eu. O primeiro mandamento, o Senhor disse assim, não terás outros deuses diante de mim. Quem é o grande Deus? Hoje é o eu. Hoje a sua geração mudou. O mandamento é, não terei outros deuses antes de mim. Então tem que ser para mim. Como eu sinto, como eu quero. Como me satisfaz, como me agrada ou não agrada. Como me faz sentir, como eu reajo a isso. Então a igreja tem que ser para mim. O culto tem que ser para mim. A palavra tem que ser para mim. Ah, não é sobre mim? Não quero. Não terei outros deuses antes de mim. Porque o grande Deus desse século é o eu. O eu quero, eu sinto, eu gosto. Eu acho. Eu penso. Ok? Por isso Romanos 12, que vai nos mostrar o caminho da restauração, porque a gente não pode falar só da doença, tem que falar do remédio. O caminho da restauração da identidade, que é o corpo em sacrifício vivo, oferta em movimento. E o versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Espírito Santo não guia ninguém pelo sentimento, mas pelo entendimento. Por isso não existe culto sem cérebro. Tem muitos lugares que as pessoas, eu tenho amigos que eles acham que quanto menos eles usarem o cérebro num culto, mais espiritual o culto é.
Não existe culto sem cérebro, porque existe um aparelhamento, tanto estatal como mercadológico, para a destruição da inteligência. Porque quem está tentando destruir a inteligência, inclusive no sistema educacional, o QI do brasileiro caiu para uma média de 87, gente. Você sabia que 80 configura retardo mental? É sério. O QI de 87 é a média do brasileiro. E o QI de 87 é o QI de uma criança de 10 anos. Por que os pastores estão ficando doentes, estão tendo muita dificuldade de liderar? Porque às vezes tem uma igreja cuja maioria é adulta, mas a cognição, a razão, o pensamento, o cognitivo dessa pessoa não passa de 10 anos. Nós estamos liderando eternas crianças, infantiloides. Isso afeta o culto, porque destruir a inteligência, destruir o culto. Não existe culto sem cérebro, porque o Espírito Santo nos guia, Deus trabalha, Deus se revela e Deus nos transforma pelo entendimento. Quando Deus quer te renovar, te transformar, para que você vive a boa, perfeita e agradável vontade dEle, Ele vai trabalhar no seu entendimento. Mudança de mente, metanoia. Não é à toa que o salmista diz no Salmo 32:9, não sejais como o jumento, como a mula, que se não tiver cabestro, não vem a voz, né? Mas o Senhor diz, mas eu guiar-te-ei, instruir-te-ei com o meu conselho, com a minha sabedoria. Por isso que eu não pastoreio pepeca e pipiu de ninguém. Eu só pastoreio o coração, porque o que você está fazendo com as outras coisas, com a mão, com o resto, tem a ver com o que está no seu coração ou no seu entendimento. Então eu vou pastorear sua mente e seu coração. Porque pecado é amor fora de lugar, é amor em desordem, já dizia Agostinho. Que eu não gosto muito dele não, mas essa parte eu gosto. Mas tudo bem. É outro assunto. Então aqui a mente, para a renovação, restauração dessa identidade, que se perde para a idolatria, é necessário voltar ao culto e a renovação da mente. O que muda a mente depravada ou reprovada é a mente renovada, que traz transformação. Então aqui, Paulo está explicando como funciona o homem que está no Evangelho, na graça, na verdade, na verdadeira adoração. E o homem que vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, voltamos aqui para o cerne da questão. Perdi o livro, espera aí. Eu tenho que ler. Põe para mim Romanos 12:3 aí. Vou ver se é outra tradução, porque a que eu estou usando aqui não é boa não. Fugiu bastante do sentido original. Aí o 3, depois da renovação da mente, para que experimenteis boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vem o quê? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que repartiu a cada um. O que vem em seguida? O corpo volta a ser culto, a mente renovada, pensar de si mesmo como convém. Aí você não se autodetermina, não se autopercebe, não busca dentro de você, mas você, por estar no culto, na verdadeira adoração e renovado, passa a entender quem você é e pensar sobre você o que convém segundo a medida da graça e da fé que Deus te deu. Amém? Aí você volta a saber dizer quem é você. O que o Evangelho faz com a gente? É fácil, gente, conhecer quem está no Evangelho. O Evangelho nos coloca do tamanho real. O que significa pensar de si mesmo? Não pense de si mesmo além do que convém. Voltamos para a questão da identidade. Como você se percebe? Como você se entende? Como você se define? Ok? Então depois desse processo de voltar ao culto e renovação, vem isso. Identificação. Você se identifica e pensa de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Volta a ser definido por revelação, por graça, por fé, por aquilo que Deus te deu. E
o que o Evangelho faz? Se eu não penso de mim mais do que convém, por que isso é importante no que diz respeito à identidade? Porque essa é a essência do Evangelho. O Evangelho nos coloca do tamanho real. Eu não penso a mais, mas eu não penso a menos. Você não pode pensar, como que você faz? Se a pessoa tiver muito jururu mesmo, você fala para ela assim, você é a imagem de Deus, está certo. Eu não tenho problemas com aquele hino lá, que não sei se aqui vocês cantavam bastante, mas já cantou muito no Brasil, que aquele fala assim, você é o espelho? Não foi à toa que esse louvor fez sucesso. Porque tem pessoas que elas se sentem bicho, tem pessoas que se sentem inúteis, se sentem nada, e você não pode se sentir nada. Não é a questão de pensar que você é menos do que você é, Deus também não quer, amém? Você tem uma dignidade intrínseca, inerente, ontológica. Você foi feito à imagem de Deus. O diabo odeia isso, mas isso é a verdade sobre você. Você é a imagem de Deus. E quanto mais você conhece esse Deus, ama esse Deus, mais essa imagem, essa glória se reflete na sua vida. Agora, porque tem menino que pensa que eu sou um lixo. Eu sou um acidente na vida do meu pai e da minha mãe, eu sou um estorvo. Eu sou um erro. E Deus não quer que você pense isso. E eu talvez nem te culpo de você pensar isso, porque às vezes que as comungadas da sua mãe e do seu pai lá, que é os demônios, eu amo eles, amém? Deus está com a mão na vida de todo mundo. Sempre fala assim, porque nós temos uma geração que amaldiçoa muitos filhos. Quando um pai chega para um filho e fala assim, olha só, estuda, vai para a faculdade, porque o mundo virou uma desgraça, né? Porque os pais passaram a criar os filhos para a faculdade e não para a igreja. Depois não sabe por que os filhos vai tudo para Sodoma e Gomorra. 80% do que entra na faculdade nunca mais volta na igreja. Por quê? Porque isso é um juízo de Deus. Os pais passaram a criar filho para a faculdade e não para Deus. Eu não crio meus filhos para a faculdade nem para ser nada. Eu crio para a glória de Deus. O que eles tiverem que ser, se for para a glória de Deus, eu vou ser a mãe mais feliz do mundo. Agora tem pai que fala assim, vai estudar. Vai caçar um emprego, vai ver o quê? Porque não vai ter filho não, hein? O que um pai está dizendo quando fala isso? Você foi a pior desgraça que eu fiz, você atrasou minha vida, eu sou pobre porque eu tive filho. Sim ou não? Ô gente, é só uma questão de raciocinar, meu Deus do céu. Aí tem filho que nem sabe que é flecha. A Bíblia diz que filhos são herança, galardão. Galardão é para o céu. O filho é uma antecipação da recompensa celestial. Filhos são flechas. O que são flechas? São armas. E o Senhor diz no Salmo 127 assim sobre você, que o homem que enche a aljava de filhos não será envergonhado quando vierem seus inimigos nas portas. O Senhor está dizendo que nossos filhos são nossas armas. Portas falam de lugar de gestão pública, de governo, de jurisprudência. E Deus está dizendo, nos ambientes de poder, de influência, o que vai acontecer? Quando o inimigo vier nesses espaços, seus filhos estarão lá como armas. E vocês não serão envergonhados. A arma contra ideologias está aqui. Essa igreja está cheia de armas e o inferno treme diante de vocês aqui hoje. Mas tem menino que não sabe disso. Você é o quê? Despesa. Você foi que fez eu dormir menos. E Deus não quer que você pense menos de você. Eu sou só um trem, aí vou vivendo até onde que der. Eu só sou um Zé Droguinha, né? Não é para pensar menos, mas também não é para pensar mais, não é para pensar além. Você vai falar para a pessoa, você é a imagem de Deus, mas se a pessoa se sentir demais, fala assim, ei, calma que também você não é Deus, tá? Volta para a fila do pão. Você é a imagem de Deus, mas você não é Deus, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos coloca do tamanho real. Nós ficamos do tamanho real, porque estamos diante de um Deus do tamanho real, soberano, todo-poderoso, eterno, vivo, salvador. Amém? Pensar como convém. É isso que o Evangelho vai produzir. Estão cansados, gente? Então tá. Então, já foi tudo, né? Então, quem sou eu? Para que eu sirvo? Eu tenho que responder de quem eu sou. Para responder quem eu sou, eu tenho que saber responder de quem eu sou. Etc. Qual a minha essência? Qual o meu propósito? Tá bom. Nós somos refletores,
Nós não descobrimos quem somos, recapitulando, nós não descobrimos quem somos olhando para dentro. E essa é a maior verdade que o mundo quer destruir sobre nós mesmos. Que nunca encontramos nossa identidade por nós mesmos. Quem lembra do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? Quando que eu descobri quem eu era? Dia 3 de fevereiro de 98, quando Jesus me atropelou 3 horas da tarde na rua e me aceitou. Me pegou. Eu não sabia quem eu era. Nós nunca encontramos nossa identidade por nós mesmos, nem em nós mesmos. Tudo que eu pensava sobre mim estava errado. E sabe o que vai acontecendo comigo? Cada dia eu me pareço menos com aquilo que eu achava que eu era. E mais com Jesus. Porque é tudo sobre Ele. Ser como Ele, refleti-lo. É parecer menos comigo e parecer mais com Jesus. Isso que nos autentica. Nossa identidade não é revelada à medida que nós olhamos para dentro, mas nós nos descobrimos quem somos à medida que nós olhamos para cima. O ser humano foi criado para encontrar seu significado e seu propósito além de si mesmo. E onde está esse além? Eu vou te mostrar onde está esse além. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Põe na tela aí para mim, fazendo favor. Primeira carta de João, 3 e 2. Por que nós nunca vamos encontrar só dentro de nós? Por que hoje suicídio é a primeira causa de morte entre jovens e adolescentes de 15 a 19 anos? Uma coisa é eu chegar aqui e ficar assim, hoje em dia o suicídio é a maior taxa de mortalidade, causa de morte, de óbito, tá, mas por quê? Porque o mundo está ensinando você a procurar saber quem você é, para que você serve, para que você vive, significado dentro de você e propósito, e não tem. Você olha para dentro, só tem um buraco. Isso gera dor psíquica. Isso gera aflição. É por isso que o menino com 12 anos, quando começa aí a idade dele se perceber, querer se definir, começa a se cortar com gilete. Porque estão ensinando a pessoa a olhar para dentro, procurar por si mesmo ou em si mesmo, e não vai achar. Nós não nos descobrimos dentro de nós. Porque nós somos criaturas. Nós temos dentro de nós, o Pascal que disse isso, filósofo, ele disse, nós temos um buraco do tamanho de Deus, um vazio do tamanho de Deus, e só tem um jeito de preencher e sair dele, é para cima, a saída é só para cima. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. É por isso que eu disse aqui, o ser humano foi criado para encontrar seu significado e seu propósito além de si mesmo e não em si mesmo. Meus irmãos, nós ainda não tem como ficar dizendo para você, seja você mesmo, amada. Quem seja você nada, não! Você não foi criado para ser você mesmo. Você foi criado para ir crescendo em graça, em estatura, até chegar à estatura de Cristo, até ser conformado à imagem do Filho de Deus, até ser como Jesus é. Você não foi criado para ser como você mesmo, mas foi criado para ser como? É aqui. Então nós estamos sempre em construção, sempre em formação. Romanos 8, 28. Um texto que eu sempre amo. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Pois o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou, a esses também chamou, os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo um propósito. Qual é o propósito? Se conformar com a imagem de Jesus. O propósito é parecer com Jesus. Sabe quando eu conheço um crente de identidade verdadeira, sarada, curada, restaurada, autêntica? Está aparecendo Jesus nele. Eu olho para você e não vejo só você. Eu olho e vejo uma forma única
singular, individual, que Jesus expressa-se através de você e só através de você, e Jesus não vai se expressar assim através de mais ninguém, só através de você. Mas é Jesus em você. Amém? Você olha para mim e você vai ver a Laodiceia, mas você não pode ver só a Laodiceia. O propósito é eterno. Eu fui predestinada para ser conforme a imagem, para ser um espelho. Então você tem que olhar para mim, você tem que olhar para essa calça bafônica, né? Esse brinco muito discreto, de pentecostais. Esse brinco se chama Hino 15, amém? Foi na cruz, foi na... Mas se você vê só isso, eu estou fora do propósito. Se você vê só isso, eu estou sem identidade. Usar um brinco desse não diz que eu tenho identidade. Nossa, aquela pessoa ali tem muita personalidade. Às vezes eu só sou o quê? Mais do mesmo. Um poço de insegurança. Uma pessoa querendo holofote, atenção. Eu quero te impactar, mas não tem nada de Jesus para mostrar. Porque o propósito é o quê? É ser conformado. É ser moldado à imagem de Jesus. Você tem que ver que há algo aqui que é Laodiceia. Mas há algo aqui que é Jesus através de Laodiceia. Porque Ele se escolheu expressar assim através de mim, só através de mim. Isso me torna única, isso me torna uma pessoa que tem identidade. E é só a partir dessa identidade que eu posso exercer uma influência verdadeira, positiva, saudável e salvífica. Amém, gente? Vamos abrir 1 Coríntios 3,18 para ler de novo? Só para ficar bem frisado, né? A professora em mim, às vezes, fala mais alto que a pregadora, né? Então, segunda carta aos Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Trabalhando nesse projeto. Se a glória de Deus vem, a glória da palavra, a glória da presença vem, é para quê? Para te transformar. E te transformar o quê? Nesse espelho que reflete a glória dele. O Espírito Santo está trabalhando nesse projeto, amém? Você não está sozinho, você não vai conseguir sozinho. Mas diz aqui que todos nós, fiquem na unidade, isolados você não vai conseguir. Sem ser igreja, você não vai conseguir. Eu sou igreja. Soco no seu nariz que é igreja. Não existe igreja no eu. Igreja só existe na quarta pessoa, nós. Ok? Nós, coletivo, corpo. Por isso todos nós, não saia, não se isole. Isolado você não vai conseguir, porque Deus determinou que seguiria nesse ambiente, nesse organismo, nessa unidade, nessa comunhão, nessa relação, como corpo de Cristo. Porque Deus só pode ser conhecido na relação. A própria essência de Deus é relacional, conexional. Exclua o elemento relação e não existe Deus. Existe 3 deuses e nós somos politeístas, não existe cristianismo. Porque o próprio Deus, a divindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Deus é uno. Por quê? Porque é a comunhão dos 3 que constitui a divindade. Então Deus não quer ninguém isolado. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Porque somos o quê? Refletores. Não é sobre você. Desculpa, mas não é sobre você, amém? Estou me lixando. Porque você gosta. Porque você pensa. Não é sobre você. E às vezes eu estou me lixando também porque você sente. Porque não é sobre você. Não estou braba não. Alivia aí. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pode contar com o Espírito Santo, porque Ele me ajudou, tem me ajudado, não vai desistir de mim nem de você. Amém? E deixa eu te falar mais um pouquinho sobre identidade renovada e restaurada. Existem 2 inimigos da sua identidade em Deus.
da sua identidade de imagem de Deus, adorador. Existem 2 dispositivos que te levam imediatamente para a idolatria e te tiram da sua identidade de imagem de Deus. Primeiro, o que os outros querem que você seja. Defina um dos piores inimigos da sua identidade, o que os outros querem que você seja. Para adolescentes isso é bastante importante, porque o adolescente está na fase do grupo, pressão do grupo. Eu fiz uma pesquisa, e não sou a única que fiz, existem pesquisas aí muito mais amplas, né? Que dizem que 70% das meninas têm a sua primeira relação sexual definida por pressão social, pressão do grupo, pressão social. Cuidado. As meninas estão antecipando, estão tendo relações sexuais cada vez mais precocemente, e um dos fatores para essa mudança não é porque Jesus está voltando, o mundo está acabando. Cala a boca! Nervoso de ouvir isso. Pressão social. Um dos maiores inimigos da sua identidade é o que os outros querem que você seja. Pode ser seu pai, não interessa. É a pressão das pessoas. É a pressão da cultura. É a pressão do grupo de amigos. Ok? E você não foi chamado para ser o que os outros querem, dizem, ditam que você seja. Ou gostam que você seja. Ou preferem que você seja. Amém? Segundo maior inimigo da sua identidade, o que você quer ser. Porque aí o adolescente, ele chega naquela fase de afirmação, né? E é bom isso é legal, isso é bom, ok? Isso é de Deus. Mas isso fala de maturação, tem que desenvolver mesmo, autonomia. Filho é flecha e é para ir. Lá em casa eu já falei, adolescência até 17 anos, o que passar disso é servente de pedreiro. Que eu não estou criando um menino catarrento ficar lá dentro de casa com 30 anos, com 20 anos. Vai trabalhar, tudo pedalar, e se não for, senta o cabo de vassoura lá, neles. Lá nas cacundas deles. Uai. Tô idiota? Mas até essa fase dos 12, 11 em diante, 10, vem essa afirmação. Mas quando chega esse momento, o adolescente em geral tende a pensar assim, agora sim, sou mais eu, porque eu vou ser, não quero ser o que essa sociedade hipócrita quer que eu seja. Quando eu ouço essa palavra sociedade, eu tenho cada vontade de dar um soco na criatura. Por que eu não dou? Porque não pode, mas senão dá. Não pode, não pega bem. Não pega bem. Essa sociedade, eu não vou ser o que é sociedade. Aí eu falo para a criatura, idiota, defina a sociedade. Essa sociedade que você está falando é quem? Seu pai, sua mãe, os irmãos, é o tio, a tia da cantina, o tio que pega o lixo na sua rua. Negócio de sociedade. Mula sem cabeça. Aí então chega esse momento, porque eu também não quero ser, sabe, eu quero ser o que eu seja, vou ser eu mesma. E também não é para você ser, aí é aí que a gente cai. Acha que está abafando porque eu sou eu mesma, eu sou mais eu. Se ferrou, vai para o inferno. Vai ser mais você para você ver. Esse negócio de o que eu quero ser. Algum dia você perguntou para Deus? Você sabia, eu quero ser tal coisa, e vincula a identidade na profissão, no que faz, né? Eu quero ser isso, aquilo, fazer faculdade. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Nunca foi mais necessário buscar revelação como no tempo que nós estamos vivendo. A pessoa acha que é o máximo ir para a faculdade, Acha que a faculdade vai dar emprego, prosperidade, estabilidade, identidade, vai dar tudo. 60% dos cursos do Brasil hoje, 60% do que as pessoas estão cursando, daqui 10 anos esses empregos não existirão.
essas áreas não existirão. As mudanças societárias estão muito velozes, muito rápidas. Antes as gerações eram contadas a cada 25 anos. Agora as gerações são contadas a cada 10 anos. Tamanha é a rapidez, a velocidade, a fluidez das mudanças. Nós estamos num tempo líquido, fluido, inconsistente. Já dizia Zygmunt Bauman. Então, meu filho, você está lá, você vai gastar 6 anos num curso, e quando você sair, sabe o que você vai fazer? Trabalhar num shopping atrás de um balcão, ganhando 980. Bem feito que eu vou achar. Porque não orou, ontem foi pregado aqui, né? Negócio de manhã, depois de tarde. De tarde você vai chorar, porque também você não dobrou o joelho e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes era para você ir fazer um curso no Senai, aprender a trabalhar, porque quem sabe trabalhar nunca fica sem dinheiro, tá, filho? Larga de ser preguiçoso. O provérbio diz que a pobreza assaltará o preguiçoso como um ladrão. Tá? Eu não aceito menino lá em casa preguiçoso não, porque eu estou querendo menino para prosperar. E prospera quem trabalha, quem ama trabalhar e trabalha com excelência. Provérbios 22, 29 diz assim: viste um homem diligente no seu trabalho, perante reis será posto e não será colocado perante os insignificantes da terra. Então vai trabalhar. E você também, menina, vai lavar a louça para sua mãe. Já lavo, então tá bom. Faz mais um pouquinho. Rumo 4. Tá, aí eu quero ser o que eu quero ser. Aí você quer ser um trem da faculdade, que depois que você acabar o curso não tem nem mercado de trabalho mais para aquilo, eu vou achar bem feito. Você perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? O que tem de gente idiota perdendo 6 anos numa faculdade só para ter status, só para ter currículo, só para ter uma biografia, e depois vai quebrar a cara que aquilo não vai valer de nada. Sacrificou a esposa, sacrificou filho, sacrificou dinheiro e quebrou a cara. E eu acho bem feito, porque acha que estudo da coisa, estudo não é Deus. Nós temos um Deus provedor. Olha que negócio é esse que o estudo é sua fonte. Você tem que estudar sim, amém? Não estou falando que não é para estudar não. Mas não pode ser sua fonte. Se você funda a sua identidade, você acha que o seu significado, o seu valor, sua provisão vem disso, isso é seu Deus. Se isso é seu Deus, você nem identidade tem. Você é idólatra. Tô braba não, mas só um pouquinho. O que eu quero ser. Por isso que eu tenho ranço às vezes, que eu vou nos trabalhos aí. Negócio de mulher, às vezes eu tenho uma gastura de trabalho de mulher. As irmãs do circo de oração, amo vocês, todo mundo. Eu vivo no meio das irmãs, eu fui criada no meio das irmãs. Mas trabalho de mulher me dá uma gastura que tem que esse negócio lá. É difícil não ter um trabalho que chega um e fica assim, ai querida, amada, se aceite, se ame, você é princesa do Senhor. Aí eu penso assim, uma peste, né? Uma praga daquela princesa. Ai, amada, você, seja autêntica. Não, seja você. Não, gente, não é isso não. Não seja você, eu não quero que você seja você, porque você é um capetinha. Tira Jesus de você e tudo que você é um perdido. Ah, mas eu sou filho, eu sou pai. Aí tem esse pessoal da teologia do filho e do pai, né? Que eu também tenho gastura. Eu tenho gastura de todo mundo. Mas não é por mal, não. Eu tenho umas amigas que, olha, elas ficam assim, eu quero me sentir filha. Ai. Aí ela estava falando para mim, porque eu não sei porque aconteceu esse problema, eu não me sinto filha. Eu falei, ô trem, estrupício, deixa eu te falar uma coisa, você não é filha por direito, nem por DNA, você é filha por adoção. Tira Jesus de você e você é só uma perdida. É lindo ser filho, é lindo chamar Deus de pai, mas não é por direito. Custou a morte de Jesus, nós não merecemos, nós não éramos dessa família. Tira Jesus de você, e não tem essa de filho, e não tem essa de amado. Você só é mais um habitante do inferno. Então eu tenho gastura também. Ai, não, você é um capeta, não é pra você parecer com você, ser mais você, se aceitar. Não se aceite, não. Eu não me aceito. Pedro disse que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Ser de Jesus, ser influente, ter
identidade. Jesus não me transformou num alienígena, diferente dos outros, como nós acreditávamos por muito tempo. É porque eu não fumo, é porque minha roupa é diferente. Não, não é para ser um alienígena. Jesus me salvou é do que eu era. Ele me salvou é de mim mesma, é da minha natureza que Ele me salvou. E ai de mim se Ele não me salvasse todo dia. Eu só estou aqui porque todo dia Jesus me salva de mim mesma e me diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não pareço comigo, eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Você acha que eu gosto de cozinhar? Odeio. Eu cozinho todo dia. Porque a Bíblia diz que o que não cuida do seu, da sua família, negou a fé. E na minha casa o cuidado passa pela cozinha. Por quê? Meu marido não tem condição de ficar comprando comida fora. Mesmo que tivesse, ele passa mal. Ele não se dá bem com temperos muito químicos. E ele também não tem tempo. Ele me ajuda, ele cozinha melhor do que eu, inclusive. Mas ele chegou em casa, sai 5h30 de casa, chega quase 2 horas para almoçar, morrendo de fome. E eu vou estar lá dentro de casa e não vou ter comida para esse? Você acha que eu gosto? Você acha que eu sei? Eu me esforço, mas eu já pus fogo em mim 3 vezes. Fogo mesmo. Uma vez foi no cabelo. Nem me explico, não sei, quero saber. Mas eu cozinho. Lá em casa, meu negócio, meu cenáculo é a cozinha. Eu só entro lá, já ponho o som, já ponho os hinos, a senhora bacana tá lá e já fico ali. É sobrenatural, eu dentro da cozinha. E eu passo muito tempo dentro da cozinha. Não, eu não quero ser eu mesma. Eu tinha problemas de sexualidade, eu achava que não servia, nunca sonhei casar. Sou casada há 16 anos e sou feliz, sabe por quê? Eu decidi não ser eu mesma, mas ser conformada à imagem dele e amar o que ele ama. Quando Jesus me transformou, ele me salvou de mim, ele me deu um novo coração. E o meu coração quer amar o que ele ama. Para mim só faz sentido o que glorifica ele. Eu passei minha adolescência dizendo: eu nunca vou usar um vestido de noiva. Aí gente, meu álbum sumiu, amém? Eu dei sumiço naquele álbum. Mas eu usei vestido de noiva, eu odiei. Sabe por que eu usei? Para fazer raiva no inferno, no diabo, porque eu passei a vida inteira dizendo que não, e Jesus queria, o Espírito Santo testificou no meu coração que não era por conta de mim, era por conta dele. Meu esposo merecia. Eu não queria, eu não importava, mas meu esposo merecia. Pensa num negão de 1,90 m, todinho meu. Né? Daqueles que passam cerol na mão. Vocês conhecem? Anos 80 aí, anos 2004 aí. Achava que a galera de 2004 não estava aí. Ele merecia. Eu odiei. E fiquei feia para desgramar. Casei. Aprendi a gostar de um monte de coisa que eu não gostava. Como que eu aprendi? Fazendo sem gostar. Hoje eu acho que eu gosto até demais. Aprendi. Porque até eu casar, eu achava, quando eu estava no mundo, o prazer é o que me dava prazer. Casei, prazer para mim não é o que dá prazer para minha carne, mas é o prazer que glorifica Jesus. Se for um prazer só para mim, não me dá prazer, mas o prazer que glorifica Jesus é meu prazer. Fechou? Pureza não é o que você faz com o seu corpo. Pureza diz respeito ao que Jesus fez com o corpo dele, para o seu corpo ser dele. Pureza é o prazer no propósito. Prazer fora do propósito é impureza. Imoralidade. Prazer no propósito é pureza. Por isso, venerado seja entre todos o casamento e o leito sem mácula. Eu achava que eu nunca ia gostar nem de homem. Eu sou doida no meu homem, sou riada dos 4 pneus. Aquele homem, eu não tenho nem dignidade, né? Porque aquele homem ele aproveita de mim, né? Que ele briga comigo,
eu não consigo passar 3 dias brigada com aquele homem. Passou 3 dias, é meu limite. Porque aí eu fico, ai, tô com raiva, o homem, sacripanta, não me merece não, largar pra lá esse trem, esse demônio, fico, demônio. Daí 3 dias o homem sai do banheiro, todo cheiroso. Aí vem a unção da Marília Mendonça em mim. Todo esse caminho eu sei de cor. Gente, eu gosto, eu não aguento ficar de mal do meu marido. Tenho dignidade. Ai, ai. Deixa pra lá. Paz do Senhor, pastor. Pensa. Olha, o pastor está um pouco pálido, mas... O senhor está bem, né? Tô quase acabando, pastor. Aguenta mais 5 minutos, 7 aí. Depois ele vai consertar. Tá bom? É sobre mim? É sobre o que eu gosto? Você liga demais, né? Tem que ser do seu jeito, né? Vai nessa para você ver onde você vai chegar. Quanta coisa eu aprendi a gostar fazendo sem gostar, mas eu fazia. Porque o meu senso agora é de glorificar a Cristo. Efésios 1, do 3 até o 14, diz que o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu, e o Espírito nos selou para o louvor da sua glória. Nossa vocação é ser uma doxologia viva, uma glorificação. Lembra a imagem, refletir, glória do Senhor? Doxologia viva, oferta em movimento. Se não é para a glória, se não é para o louvor dele, o que é um prazer santo? É aquele que você termina de ter, de experimentar e pode terminar com gratidão. Todo prazer que não rima com louvor, com gratidão a Deus, com culto, não é santo. Você acabou de ter um prazer. Você pode correr, ajoelhar e falar, valeu Deus por ter criado esse bagulho aí para nós aí, Senhor. Não. Agora eu posso. Lá em casa tem uns negócios lá. Eu falo, Senhor, valeu demais, hein, Pai? Só por isso eu já ia virar crente. Rima com gratidão. Eu posso terminar e falar glórias, aleluias, labachúria. Se não puder rimar com louvor, o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu, o Espírito nos selou para o louvor da sua glória, adoração. Eu ia falar de influência, mas vai ficar para a próxima, tá, gente? Só vou ler um texto de 1 de Pedro 2 e 11. São temas muito amplos, muito densos, e falar dos 2 temas é uma tarefa que outra pessoa daria conta, mas no caso eu não dou não. E a influência também é um tema que eu amo muito, mas eu tenho esse defeito de ser prolixa. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, é o que nós somos. Aqui nós estamos em transição, de passagem. Que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu quero chamar a sua atenção, antes de entregar o microfone, para 2 reações aparentemente antagônicas, contraditórias, do povo que não conhece a Deus. Pedro diz que o povo de Deus, como peregrinos e forasteiros, não são daqui. São do quê? Cidadãos do céu. O vosso procedimento entre os gentios, porque ser sal e ser luz implica estar na ambiência, não tem como salgar fora do ambiente. Então, influência é inerente à nossa identidade. Sal da terra e luz do... Não tem como separar a influência da identidade cristã. A identidade cristã é inerentemente influente. Aí Pedro está dando para a gente aqui uma chave. O vosso procedimento entre os gentios, onde você convive? Onde você mora? Qual é o seu círculo de amigos?
que não conhece a Deus, seja correto para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tem uma versão que diz blasfemam de vós. Olha para você ver, os mesmos gentios observam as obras e blasfemam. Depois, observando as mesmas obras, eles vão fazer o quê? Glorificar a Deus. Toda essa carta é sobre a verdadeira influência do crente, como conviver numa cultura anticristã ou pós-cristã. Esse era um contexto de perseguição, sociedade, uma cultura anticristã. Hoje nós vivemos numa sociedade pós-cristã, que conheceu, que até desfruta da herança do cristianismo, mas rejeita, despreza. E ele está dizendo, como você vai confortar no meio dessa gente? Pela prática do bem. Porque essa é a vontade de Deus. Ele mesmo vai dizer no 2 aqui, 15, 17. Pois essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem, as boas obras, os gentios olham e vai blasfemar porque você é diferente. Porque você não é daqui. Por que você não garra todo mundo? Porque você não é Zé Droguinha? Porque você não é essa boca maldita que sai enfiando a língua em tudo quanto é buraco? O povo vai ter ódio, alguém vai te criticar. Não é para você ser aplaudido. Ser influente não é ser aplaudido, elogiado o tempo todo. Em algum momento, vão falar mal mesmo. Ah, que igreja? Ah, você tem pastor? Você é burro, hein? E na igreja? Porque você é idiota. Mas o Senhor, pela prática do bem, continue na mesma postura, na mesma santidade, no mesmo compromisso. Porque essa mesma pessoa, ao perceber a consistência da sua fé, a perseverança da sua fé, e você vai vencer o mal com o bem. Deixar de praticar o mal ainda não é fazer o bem, amém? É fazer o bem como vocês vão fazer amanhã, como estão fazendo com os projetos. Continue. Eu não sei se vai levar 1 ano, eu não sei se vai levar 2, mas essa menina que te critica, esse menino que vira a cara, esse professor que abusa, um dia vai te procurar e pedir oração para você. Um dia vai te procurar e vai dizer assim, dá um conselho para o meu filho. Porque o que eu estou vendo passar no meu filho, eu ouvi você o tempo todo aqui nessa escola. Eu sou professora aqui desde o ensino fundamental 1, eu te percebo. Olha, você nunca envolveu e vai chamar você. Eu queria que meu filho fosse seu amigo. Primeiro blasfemam, depois glorificam. Porque Deus vai provocar um milagre de ver. Mas é pela persistência, consistência na prática do bem. Se você não parar, se você continuar, se você não negar Jesus, se você não desistir, se você perseverar e continuar glorificando a Deus e refletindo Deus, a instância última é até quem não conhece Deus vai glorificar a Deus por conta de você. Porque você conhece Deus, já glorifica. Mas o Senhor está dizendo que a maior influência que você pode exercer entre os gentios é que pela prática do bem vai calar a blasfêmia e suscitar o louvor. Eles glorificarão a Deus por causa de vós. Eles xingam vós. Eles dizem que os cristãos estragaram o mundo. Um dia eu queria dar uma aula só sobre tudo que o cristianismo legou para a sociedade, as heranças do cristianismo. Mas dizem que nós só lembram das cruzadas, só lembram da Inquisição, mais nada. Ninguém lembra dos direitos humanos, ninguém lembra de outra coisa. Mas vão te xingar. Só que quando você continua, persevera, a sua influência vai fazer que a sociedade reconheça e glorifique a Deus por sua causa, porque você vai abençoar a sociedade, vai promover o bem comum, amém? Buscando o bem comum, por isso, amai a todos, temei a Deus e honrai o rei. Viva essa influência, praticando o bem, vencendo o mal com o bem. Esse tema do bem é preponderante, ele é determinante aqui na primeira carta de Pedro. Ele diz assim, quem quiser ter dias felizes, né? Na terra, refreia a sua língua do mal, entre outras coisas, e pratique o bem. Fica de pé comigo. Vamos falar mais de influência numa outra oportunidade. Eu queria trazer o paradigma de Ló, que só conseguiu ser salvo, e José, que salvou todo mundo. Mas nós vamos falar depois. São temas densos. Foi muito cansativo, gente? Tem alguém com mal de mim?
Tem alguém querendo me pegar lá fora? Já aviso que meu marido é grandão, tá? Ô, gente, obrigado. Coloca a mão no seu coração. E é verdade mesmo aquela música, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Continua sendo. De glória em glória. O Espírito Santo está trabalhando nisso. E quem está vivendo por esse propósito de ser conformado à imagem do Filho de Deus, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem, não é para quem é crente, evangélico, não. Ou vem no culto, tudo coopera para o bem para aquele que está vivendo esse propósito. Ser conformado à imagem do Filho de Deus. Quem está vivendo para a glória de Jesus, tudo vai cooperar para o bem. Lágrima, solidão, vácuo, fim do namoro. Renúncia, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só tenho uma oração a fazer para você hoje, que mudou minha vida, o que Deus fez dentro de mim. Ele me ensinou a amar o que Ele ama. Eu amo família, eu amo igreja, eu amo a pureza, eu amo a palavra, eu amo filhos, eu amo crianças, eu amo idosos, eu amo ajudar, eu amo cuidar, eu amo abençoar. Eu amo servir. Não é porque eu sou boa, porque Ele me deu um novo coração, um novo espírito, e Ele me ensinou a amar o que Ele ama. Eu só quero amar o que Deus ama. Amém? Seja quem Deus te fez para ser. Imagem e semelhança. O menino, macho. A menina, fêmea. Quem tem pipiu, vai encaixar, né? Vocês entenderam? Porque destruir isso é destruir a imagem de Deus e a identidade. Deus fez o que Deus fez com a lógica de encaixe, né? Até retardado consegue, é para ser óbvio mesmo. Macho e fêmea os criou. A imagem de Deus os criou. Continue. Senhor, eu agradeço por essa tarde tão gloriosa aqui nessa igreja, que é a igreja do Senhor. Agradeço pela vida dos pastores, pela honra, Senhor, a confiança deles em colocar esse microfone nas minhas mãos por tanto tempo, Senhor. Agradeço por cada adolescente e jovem que veio consagrar a vida como sacrifício vivo, veio ser uma oferta viva, uma oferta em movimento nessa tarde. Recebe o culto deles, recebe o corpo que eles trouxeram aqui para te amar. As mãos que eles trouxeram para te tocar, os olhos que eles trouxeram para te contemplar, o coração que eles trouxeram para se render a ti, a mente que tem dúvidas, tem problemas, mas trouxeram essas mentes para serem renovadas na tua presença, na tua casa e pelo teu Espírito. Oh Senhor, ajuda eles, salva-os deles mesmos e desse mundo, dessa geração perversa e corrompida. Visita suas casas, seus pais, suas realidades fora daqui que eu não conheço, mas tu conheces, Senhor. Alcança suas famílias, alcança suas realidades, suas particularidades, peculiaridades. E vai lá, Senhor, alinha tudo com a tua vontade, com o teu propósito. Alinha-nos, coloca-nos alinhados com o teu querer, com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu amo te servir, Senhor, eu amo a tua casa, eu amo a tua palavra. Oh Jesus, cuida desses meninos, Senhor. Ajuda-os, que mesmo que por tempo sejam blasfemados e cuspidos, mas que esta cidade comece a entoar louvores a ti por onde eles passarem, refletindo a sua glória. Entre os gentios serão difamados, perseguidos, criticados, zombados, mas entre os gentios, brados de louvor e glória ecoarão por causa deles, o proceder. Coloca-os na santidade, na perseverança. Não deixa eles caírem, Senhor. Não deixa, Senhor. Segura essa menina, Jesus. Segura esse menino com tuas mãos poderosas, que das tuas mãos ninguém poderá arrancá-los. Ajuda, Jesus, ajuda. Tira toda ideação suicida, toda depressão, toda perturbação. Reorienta esse desejo sexual.
não mais para o inferno ou só para o prazer, mas para a tua glória. Que esse desejo sexual seja a bússola para o céu e não o caminho para o inferno. Eu te peço em nome de Jesus. Sejam eles tocados, abençoados, restaurados, libertos, purificados. Aqueles que estão em práticas pecaminosas, em vícios, liberta, Jesus. Liberta, Senhor. Liberta da pornografia, liberta, Jesus, dos vícios sexuais, espirituais. Liberta da preguiça, do comodismo. Liberta da ingratidão. Liberta, que eles sejam grandes nessa geração, que eles sejam bênção para a cidade de Londrina ou qualquer lugar desse Brasil que o Senhor quiser, que eles atuem como forasteiros e peregrinos, passando por aqui em direção ao céu. Pai querido, que eles sejam grandes e relevantes e influentes nessa geração, como José no Egito, como Daniel na Babilônia. Assim sejam eles como Paulo, diante do Império Romano, e de todo o seu tempo, toda a sua geração. Eu te peço em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado pela minha família. Obrigada, Senhor, pelo que ainda vai acontecer nessa conferência hoje à noite e amanhã. Continua usando cada um, Senhor, eu te peço. Abençoando cada um e derramando mais e mais da tua graça, da tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.